leve. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Dessa manhã, sente você chegar. Dou todo o meu ser, belo jardim, pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou. Voltei a te buscar. Me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Cursos mais espiritismo. O programa Jovem feito para jovens. Todas as quintas-feiras, às 19 horas. Uma receita diferente, com ingredientes necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito valor por você. Você não vai ficar aqui fora, não é? Salve, salve, nação cuscuzeira! Eita, que esse mês de fevereiro está chegando ao fim. Parece que esse mês não teria tanto fim, mas agora terá o fim. Vamos iniciando o nosso encontro de hoje com muita alegria e também com muita gratidão por mais uma quinta-feira, por mais um Cuscuz com Espiritismo. Então, bora fazer uma boa harmonização? Bora! Com uma boa prece. Eu gostaria de chamar a nossa querida Isabel Martins para fazer a nossa prece inicial. Bora lá, a todos, boa noite, a todas, boa noite. Possamos nesse momento em que nos reunimos para comer esse cuscuz com Cristo, peçamos a Ele uma noite de bênçãos e claridades. Elevemos o nosso pensamento ao alto, nos sintamos acolhidos pelos benfeitores, iluminemos os nossos corações, os nossos pensamentos e possamos ser pontos de luz onde quer que nos encontremos. Amado Mestre Jesus, envolve na noite de hoje a todos que se encontram ouvindo a rádio, ou agora, ou logo mais. Envolve o nosso convidado da noite de hoje, para que ele nos traga as melhores reflexões e assim, divino amigo, possamos continuar partilhando contigo essa grande, grande ceia de amor, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Cadê ele? Cadê ele? O próprio, o único, o Nick. João Pedro, solta o som, DJ. De Oliva Pizzaria e Delivery, a melhor pizzaria da cidade. Temos promoção de segunda a quarta. De Oliva Pizzaria trabalha com massa crocante italiana. De Oliva Pizzaria está localizado na rua Seixas Correia 380, Parangaba. Ou, se preferir, use o nosso WhatsApp 34836346 e faça o seu pedido.
dia começando a brilhar. Começando a brilhar. Pega a enxada, o homem da terra já começa a cantar. E o sino tinindo acorda a cidade de mineiro pra felicidade do trabalho. Trabalha sempre com alegria. Aceita a bênção do Criador. Ganharás o pão com o suor Do teu rosto, que assim a vida tem mais sabor. Vem a tarde avançando e o camponês vai plantando a colheita do amanhã. Chega a noite estrelada, vem descansar a enxada e agradece ao Pai pelo labor. Trabalha sempre com alegria. Aceita a bênção do Criador. Ganharás o pão com o suor Do teu rosto, que assim a vida tem mais sabor. Vem a tarde avançando e o camponês vai plantando a colheita do amanhã. Chega a noite estrelada, vem descansar a enxada e agradece ao Pai pelo labor. trabalha sempre com alegria. Aceita a bênção do Criador. Ganharás o pão com o suor Do teu rosto, que assim a vida tem mais sabor. Que assim a vida tem mais sabor. Eita, harmonização linda! Com humilde canto. Ah, que belo canto! Gente, quem quiser escutar mais humilde canto, tá assim, ai, quero tanto ouvir essa lindeza, vamos para o canal do YouTube, do Centro Espírita Lar dos Humildes, que tem o CD completaço. Aí você pode fazer sua playlist espírita, pode varrer a casa, harmonizar, fazer o seu evangelho no lar, a rocha no humilde canto, o CD completo, full. Então, gente, vamos iniciar nossa quinta-feira com muita alegria. Sim, eu já estou me sentindo uma camponesa europeia. Estou trabalhada no edredom, meu amor, com minha meia 3/4. Toda animada, porque o tema de hoje promete. Vocês devem estar achando, essa locutora está com febre. Talvez eu esteja, é a febre pré-prova. Mas vamos, que o foguete não tem ré e a charrote também. Charrete. Hoje vamos receber com muita alegria o nosso querido Ramon Ramos, com o tema Eu Vim Para Que Tenha Vida e A Tenho Abundância. Eu lembro muito de uma música que minha avó cantava quando a coisa ficava muito feia. Seja bem-vindo, Ramon, com muita paz e com muita luz. Olá, Paloma, boa noite. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Vamos lá, hoje o nosso tema é bem instigante, bem interessante. Nós vamos falar das muitas parábolas que Jesus falou. Essa é uma das muito utilizadas pelas pessoas, mas que no fundo deixam talvez o seu sentido maior não bem entendido, né?
A primeira coisa para a gente entender é o contexto que as palavras de Jesus são ditas. Porque quando Jesus falava, ele nos ensinava, o contexto em que ele vivia era importante, né? A forma como ele coloca as situações que determinam ou indicam o caminho do sentido que a gente deve entender das suas falas. Nada de mirabolante, nada de extravagante, muito pelo contrário. Jesus era caracterizado pela simplicidade. E nada mais do que esse tema que envolve, que ele fala da simplicidade. No livro de João, né, João Evangelista, no capítulo 10, ele diz assim, lá, ele conversando entre as muitas conversas com os apóstolos, ele diz uma parábolazinha, como ele gostava de fazer, né? Ele diz assim, em verdade eu vos digo, né, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E ao pastor das ovelhas, o porteiro abre, né? As ovelhas o ouvem e a sua voz, e ele chama por elas, uma por uma, e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, continua Jesus falando, caminha à frente delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Não é assim que funciona? Então, elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos, né? Esse é a parábola que Jesus fala. E os apóstolos ficaram olhando para a cara do outro, sem entender nada, não conseguiu entender o que Jesus tinha dito. Aí Jesus olhou para eles, né? Aí continuou falando para ver de uma outra forma, para ver se eles conseguiam entender. Porque Jesus, às vezes, eu tenho que desenhar. Aí Jesus vai dizer de novo, em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas, né? E todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. É o que Jesus disse. E ele continua, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a vida a tenham em abundância. Aí sai essa frase. Não é uma frase solta. Eu sou o bom pastor. O pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E lá no final, né, do texto, do ensinamento de Jesus, ele ainda diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Né? Esse é o texto que envolve que circunda, que faz o arredor dessa mensagem tão importante, né, tão bela e tão bonita para a gente entender, para a gente nos colocar, porque Jesus nos coloca carinhosamente, né, nos coloca nos seus braços, carinhosamente, ele como uma figura simples de um pastor, né, conduzindo as suas ovelhas. E ele não se coloca nem como o pastor, ele se coloca como a porta, né? E é a partir daí que a gente vai tentar entender o que é essa porta que Jesus nos fala, né? A gente parte daí, né? Eu sou a porta das ovelhas. Antes de chegar na outra frase, começa por aí, né? E a gente se pergunta, que porta é essa, né? Existe a palavra porta, né? A gente sabe, né, que é uma abertura, um orifício, né, uma passagem que vai do chão até uma determinada altura, onde se oferece a entrada e a saída das pessoas. Mas, isso é o que a gente conhece como porta. Mas se a gente levar para um significado mais amplo, para além da letra, né, nós vamos entender que a porta tem um repertório de significados. E nesse repertório de significados, de possibilidades, o mundo, segundo o que nos fala o nosso querido Chico, existe milhões de portas enganadoras. Existem milhões de saídas, milhões de opções que a gente pode acessar. Né? No livro Fonte Viva, né, falando sobre essa questão da porta, né, o nosso Chico vai dizer que as pessoas, o que a gente concorda, né, que existem portas disputadíssimas, né, as pessoas, homens se matando-se por conquistas dessas portas, muitas vezes efêmeras, muitas vezes ligadas aos perigos que representam, muitas vezes ligadas às imprevidências, enquanto que há outras portas que talvez fossem mais seguras, que talvez fossem mais equilibradas do ponto de vista espiritual, que tivessem uma relação melhor com o Evangelho,
não seja tão disputadas assim, né? Sejam esquecidas, relegadas, né? Então, a busca pela porta é o primeiro indício para a gente tentar entender o que Jesus quis entender ou falar sobre isso. A primeira questão é essa porta. Jesus se coloca como uma porta, né? Aí a pergunta é, nós queremos atravessar essa porta que Jesus se coloca como ele sendo a porta? E ele vai mais além da questão. Eu sou a porta e se alguém entrar por mim, será salvo. Aí vem outra pergunta que a gente joga, salvo de quê? De que nós seremos salvos? Aí a gente vai entender quando Emmanuel vem falar sobre o Cristo como libertador, né? Porque Jesus é uma porta que liberta, é uma porta que nos liberta de nós mesmos, é uma porta que busca o nosso crescimento interior, né? Ele vai dizer no livro Pão Nosso, e vai falar que essa porta é aquilo que a gente precisa, mas com algumas observações, que é muito interessante, né? Uma pergunta que pode ser feita é, se Jesus se coloca como a porta e nos coloca como ovelhas, o que é que nós precisaríamos ser, né, enquanto ovelhas? O que é que nós seríamos? Que classe de ovelhas somos nós? Né? É uma pergunta que fica no ar, né? E que a gente precisa repensar. Que ovelha eu sou? Basta que eu seja tal qual se diz. O que seria uma ovelha? Mansa, porque as ovelhas geralmente são mansas. Dizem que as ovelhas são ternas. Geralmente a ternura está associada à ovelha, a ternura, à mansidão. Mas será que com esses dois elementos a gente consegue alcançar essa porta? Né? Quem está nos ouvindo começa a refletir, começa a pensar, porque é só simplesmente acreditar que o pastor vai estar ali, que a porta vai estar aberta e eu vou poder passar? Será que é só assim? Simples assim? Né? Então a gente precisa, ou seria necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção? Ou será necessário ou imprescindível que a gente busque um caminho, né, de ordem superior para a gente conseguir nos elevar, nos salvar via Jesus, ou atravessar a porta que ele se coloca como sendo? Então a gente precisa repensar. Então, quando Jesus traz essa ideia da porta, ele está se referindo que nós, para acessarmos essa porta, precisamos reconhecer o caminho que nos leva até ela, né? E ele continua trazendo na parábola, que a parábola é fantástica, ela é um ano para a gente discutir, se colocando como uma porta divina, essa porta que nos leva ao nosso melhoramento de nós mesmos, essa porta que nos transforma e nos reconforta o interior, é verdade, mas que faz de nós protagonistas da nossa própria evolução. Por quê? Porque nós, como ovelhas, teremos a oportunidade de escolher passar pelaquela porta. Vocês já ouviram falar em ovelhas desgarradas. A ovelha desgarrada tem muito a ver e se relaciona ao contexto em que Jesus traz a ideia da porta. Porque a ovelha pode muito bem não atender ao ouvido do pastor, ao chamado do pastor, e não passar pela porta. Quantos de nós não faz isso todos os dias? Quantos de nós pegamos as orientações ou os convites da espiritualidade superior e deixa de lado, e abandona, e não consegue, ou não quer, ou não pretende dar ouvidos às sutilezas com que Jesus, através da espiritualidade, nos pede, nos convida, nos ampara, né? Com o seu amor, com a sua ternura, ele traz essa mensagem para nós. E mais à frente, na própria mensagem, ele continua falando, né? Eu vim para que tenham a vida em abundância. Aí ele coloca essa frase dentro desse contexto. Em nenhum momento ele falou em dinheiro, em nenhum momento ele falou em bens materiais, em nenhum momento ele falou em luxos, ele não falou de absolutamente nada disso. Quem estiver esperando que essa frase se refira às questões materiais, pura e simplesmente, quem estiver esperando que essas frases se refiram a coisas do mundo efêmeras, infelizmente ainda está na infância de entender a verdadeira mensagem do Cristo. Porque o Cristo, quando usa
essa expressão, ele vem trazer o que Emmanuel vai chamar de posses definitivas. E o que são essas posses definitivas? Né? São a verdadeira abundância. A abundância depende dos valores definitivos que a alma é possuída. E entre os valores definitivos da alma não estão os bens materiais, porque os bens materiais são instrumentos fantásticos utilizados para a nossa evolução aqui no planeta, que nós precisamos, que é necessário, mas que não são e nunca serão a porta ou a abundância trazida ou citada pelo Cristo, porque essa abundância tem a ver com os valores definitivos da alma: a luz, o amor, a paz, a harmonia, e por aí vai. Tantos tesouros que estão no nosso coração, que estão dentro de nós e que a gente, às vezes, esquece, dando maior valor aos elementos exteriores. O problema é que quando a gente passa a dar valor aos bens exteriores ou aos valores exteriores, seja ele quais for, por exemplo, o nosso corpo, maravilhoso, jovem, mas um dia vai envelhecer, um dia nós vamos desencarnar. A nossa mocidade, a nossa juventude, o nosso corpo físico, a nossa conta bancária, as nossas relações que envolvem o nosso contexto onde a gente vive, vão passar. O lugar onde eu nasci ficou para trás. Então, as coisas que envolvem o mundo material, elas passam. Mas os valores que a gente constrói e que a gente constrói a partir dessas relações, desses aprendizados que nós tivemos nos contextos da vida presente, por exemplo, que eu estou falando dela, mas isso se refere tanto à vida no mundo espiritual como em outras existências, a gente traz. É imperecível, está dentro de nós. E é essa abundância que Jesus vai falar. No livro Caminho, Verdade e Vida, né, o Chico vai trazer, através da mensagem do Emmanuel, a ideia das posses definitivas. E nós, que somos almas imortais, temos por obrigação, segundo ele, cultivar essas posses em nós. É essa abundância que Jesus quer em nós. Porque quando a gente trabalha na busca interior delas, é a favor de nós mesmos que nós estamos correndo atrás. Então, quando Jesus se coloca como esse pastor, ou como essa porta, e que através dela teremos a abundância, é verdade. Teremos sim a abundância, mas essa abundância é relacionada aos tesouros definitivos da alma, e não aos tesouros puramente materiais. Então, a gente parte desse contexto. Partindo daí, a gente passa para a segunda reflexão que eu comecei a comentar e que eu quero conversar com vocês, que é uma reflexão importante, né? E que a gente tem no livro O Espírito da Verdade, vem nos falar sobre que classe ou que tipo de ovelha somos nós. E aí é a reflexão maior, muito mais profunda do que simplesmente a mensagem, porque Jesus se coloca como o pastor ou como a porta, nesse caso, a porta divina. Mas para a gente alçarmos a essa porta ou alcançarmos, estar em condições de atravessá-la, existem algumas características ou algumas necessidades que a gente precisa resolver. E essa resolução está de nós para conosco mesmo. Relacionadas a quê? Ao amor próprio, ao autoconhecimento, à responsabilidade por nós mesmos, enfim, à docilidade, ou a docilidade, melhor dizendo, aos chamados divinos. Né? Então, tudo isso são elementos importantes nesse contexto, são elementos importantes que fazem parte dessa frase fantástica, linda e maravilhosa, que muitas vezes é compreendida e por aí afora que se falam, né, que se divulgam pela questão das questões materiais e que muitas vezes a gente se coloca, né, e é mais fácil buscar as questões materiais. Por quê? Porque nós sempre damos valor mais ao exterior, porque o exterior fere os nossos sentidos mais rapidamente do que o interior. Mas a posse definitiva, como coloca Emmanuel no texto, é ligada à busca interior, ao mergulho que nós devemos fazer em nós mesmos. E na mensagem ele cita uma série de
orientações que a gente deve buscar, a gente deve caminhar nesse sentido. E essa busca interior e essa busca de nós mesmos, nesse mergulho que devemos fazer em nós, é que vai fazer emergir do nosso ser, é que vai fazer emergir de dentro de nós a centelha e o amor divino que está ali dentro, porque somos centelha divina. E essa centelha divina, apesar de estarmos encarnados, na maioria de nós, né? Desculpa, meu celular está tocando. A maioria de nós precisa buscar e reverter em nós mesmos. Quando a gente fala nessa porta, é nisso que nós estamos referindo. Teremos em abundância, mas que essa abundância seja repensada e que a gente possa pensar numa nova abundância, mas a abundância dos valores espirituais que estão tão escassos por conta das nossas imprevidências, por conta das nossas imperfeições. E uma coisa importante que a gente precisa saber é que muitas vezes a gente diz que a culpa é do lobo, né? São os lobos que nos perseguem. Mas será que nós não somos ovelhas distraídas, né, que preferem, né, se aproximar do lobo para se deixar levar pelos lobos da vida material, né? Mas esquecendo que nós mesmos é que provocamos muitas vezes pela nossa imprevidência esse caminho. É isso aí. Alguém quer falar? Hoje eu falo demais, eu gosto de ouvir também a participação das pessoas. Fique à vontade, Ramon, que aqui o tempo tá tranquilo e pode continuar. Eu preciso de 1 minuto, Paloma, que eu tenho que abrir aqui a porta, minha porta tá tocando. Eu já volto. Tá certo. Enquanto isso, pessoal, vocês, o que vocês acham sobre a questão do assunto do Ramon? Enquanto o Ramon vai se arrumando em 1 minutinho, vamos de música? Pois bora de música. DJ JP, taca o som que já a gente volta com Pinga Fogo no Cuscuz. Na hora que bater aquela fome, não passe à vontade. Passe na De Oliva Pizzaria. Pizza feita de massa crocante italiana com vários recheios. Só de pensar já me deu água na boca. E aí, peça a sua agora mesmo. O WhatsApp 34836346. Muito tempo se passou e aqui novamente encontrar você. Foram tantos sonhos e deixamos de viver, eu e você, nosso mundo. Pelo que passamos, nós fomos culpados, faz parte da vida. Voltamos mais fortes, hoje posso ver, faz sentido agora, uma outra paisagem, uma nova viagem. Muito tempo se passou e aqui novamente encontrar você.
mais fortes. Hoje posso ver, faz sentido agora. Uma outra paisagem, uma nova viagem. Estamos de volta com essa linda voz. Um beijo, Luana, que cantou esta linda música. Vamos que vamos, gente. Peguem as cumbucas de cuscuz, refil de água fluidificada, que o nosso pinga-fogo no cuscuz já começou. Isso mesmo. Gente, eu sei que vocês ficaram loucas para fazer perguntas, comentar algo sobre o que o Ramon mencionou anteriormente, sobre o tema. Fiquem à vontade. Quem quer fazer aquela primeira pergunta? Alô, alô, Françoise Marie! É assim, com muito carinho, né, que a gente recebe o Ramon. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu não estava aqui e estava te ouvindo. Esse tema, ele é bem... Opa! Voltei. Pronto, pode falar, Fran. Estou ouvindo. Foi só abrir a porta. Esse tema é bem instigante, né? Quando a gente pergunta, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Gente, é profundo, né, Ramon? E eu queria te... Olha, te inquirir, olha aí. Por que as pessoas, elas procuram a abundância naquilo que é material? Primeiro, porque é mais fácil. Sempre, infelizmente, nós escolhemos o caminho largo, que é o caminho mais fácil. E segundo, porque a gente esquece que o outro caminho a gente não se conhece, né? Então a gente precisa se conhecer. A autoconhecimento a gente não quer fazer, esse exercício do autoconhecimento. E a gente uma coisa puxando a outra. E se a gente não se conhece, a gente não tem consciência daquilo que se é, a gente não se responsabiliza. A autorresponsabilidade, a gente também não tem. Então, é muito mais fácil, né? Eu boto nas contas dos outros, é o pastor que vai me levar, é o Jesus que vai me salvar. Então, eu, como ovelha, não tenho que fazer nada, só entrar pela porta. Só que, às vezes, a gente, nesse caminho aí, que a gente se deslumbra com os pastos verdes por aí, a gente se deslumbra com as coisas mundanas, o verde brilhoso do mundo enganoso e se iludindo com ele, e, às vezes, o que deveria ser feito a gente não faz, né? É algo por aí. Não sei se dá para entender. Deu sim, com certeza. É contigo, Carol. E aí, Ramon? Oi, amor. Saudade, viu, das nossas aulas. Não é não? Gente, o Ramon, meu professor. É o seguinte, eu achei muito bacana o tema, porque foi logo depois do Carnaval, né? Que é um período que a gente passa um pouco turbulento, principalmente aqui no Brasil. E assim, Ramon, fiquei me perguntando, né, como a gente trabalha com os jovens dentro da evangelização, e o Cuscuz é um programa voltado para eles, para o nosso público jovem. Como é, Ramon? Você que trabalha com a juventude, né, no seu trabalho, como é que a gente atrai esses jovens para a porta mais estreitinha, para eles não ficarem com tanto medo e achar que é chato, que é uma porta chata, porque assim, a gente está passando por um período, vou me prolongar na minha pergunta, a gente está passando por um período, mocidade, pelo menos aqui do centro que a gente trabalha, um período de renovação, muitos jovens se afastaram e a gente queria reconvidar esses jovens, mesmo a gente ter visto que muitos participaram do carnaval, enfim, sem julgamentos, mas só uma forma da gente atrair eles para essa porta mais bacana, só que mais estreita. Muito bem, a pergunta bem facinho, né? Ótima pergunta. O que eu posso dizer, e eu acho, e aí as pessoas podem me criticar se quiserem, é que as pessoas, a gente, enquanto cristão, enquanto religioso, a gente quer, quando se coloca na condição religiosa, se coloca na condição de superior, né? E que as coisas do mundo têm que esquecer tudo. Aí, por exemplo, o carnaval.
né? Então, eu acho, quando a gente faz isso, né, a gente vai disputar com o carnaval, entrar nesse processo aí, a gente só perde, né? Então, quando se fala em juventude, em jovens, o caminho não, me parece que não é por aí, né? Então, quando a gente, inclusive eu também já fui vítima de discriminação no movimento espírita por participar do carnaval, porque eu ia ao carnaval, e se eu tivesse com vontade, não fui mais, porque não tenho mais interesse, não tenho mais nenhum desejo, e nunca usei qualquer tipo de substância, porque eu estava lá. Rapaz, menino. Pois é, mas isso é uma necessidade minha, e se as pessoas vão, que sejam felizes e que vivam a felicidade delas. O problema é que a gente quer, por exemplo, aí eu que não estou mais indo para o carnaval por uma vontade própria, aí vou começar a condenar, a criticar ou a julgar as pessoas que lá estão, que se divertem, que o mundo é de alegria. O jovem gosta de coisas alegres. Se você quer que a sua casa tenha jovens, traga a alegria, traga a diversão com responsabilidade, traga coisas que possam ser de auxílio ao mundo dele, da realidade dele. Se você vai apresentar um Jesus sisudo, se você vai apresentar uma coisa muito triste, muito desalegre, meu amor, então esse trabalho aí não vai avançar com um grupo de jovens, porque jovem é alegria. A Françoise trabalha com jovem, ela fala mais do que eu. Trabalha com alegria, com jovem, com dinâmica, com diferença. Por quê? Porque é aí onde você vai começar a fazer com que eles entendam. Infelizmente, nós estamos criando, ou os pais da atualidade estão criando, e eu me coloco nessa situação porque eu sou educador, não sou pai físico, mas sou educador, colocando os seus filhos numa condição de fragilidade muito grande. A juventude ou a geração dessa que está aí é muito frágil. É uma dor que ninguém aguenta, não consegue ouvir um não, enfim, são muitas coisas, muitos desafios que se colocam e que mais pesam muito nos trabalhos sociais ligados à casa espírita e ligados à juventude. Né? Então, para se trabalhar com o jovem, a gente tem que pensar por aí. Então, a gente precisa rever ou pensar em como trabalhar com o jovem dentro do contexto do jovem e não fazer uma realidade que não é paralela ali, que não existe. A primeira coisa tem que aproximar isso. E a segunda coisa é ver como ficar legal, né? Como ficar agradável, como trazer aí onde pesa o nosso trabalho, que é trazer uma linguagem que a Iraci se preocupa bastante, a linguagem atrativa, a linguagem que fale a mesma dinâmica, e pessoas com a cabeça aberta para conversar, para entender, para dialogar sem os julgamentos, porque nós não somos os pais de ninguém. A gente está ali para entender, para aconselhar, se ele pedir, para orientar se for necessário, mas principalmente acolher. Eu acho que a nossa juventude ela está precisando ser acolhida. Nunca a necessidade foi tão grande. Um amigo meu me contando 3 casos de suicídio nos últimos dias, 3 jovens. Né? O que é isso? O que está acontecendo? É o acolhimento. Né? A juventude precisa de acolhimento e não de cobrança e pressão. Né? Então, cada uma com a sua, viu, Françoise? Porque no Japão, por exemplo, a cobrança lá por uma nota para passar num concurso, para ficar num topo de destaque, também tem os seus problemas e os seus índices de suicídio também. Um extremo também do outro lado. Né? Então, a gente precisa rever nossa postura, se colocar. Também fomos jovens, também nos divertimos, e nem por isso nos perdemos, muito pelo contrário. Né? Estamos nos encontrando bem aqui, trabalhando e buscando. Então, eu acho que o primeiro caminho é ver em nós, curar a criança e perdoar a criança que temos nós, nos fazer a nossa cura interior. Eu acho que a nossa criança interior é a primeira que precisa ser cuidada. Cuidemos da nossa criança interior, que talvez a gente possa cuidar das crianças alheias, né? Eu acho que é por aí. Alguma coisa nesse sentido. É muito bom falar contigo acerca disso. O André, que está nos ouvindo, ele disse que achou fantástica a tua resposta, que pressão e cobrança não funcionam, e temos que buscar pessoas para motivá-las, incentivar. Não sair da nossa zona de conforto e partir para pessoas que nos incentivem, né? A mudança, a criatividade, aí vai. É contigo, Iraci. Olá, boa noite. É interessante a fala do Ramon, e me veio assim a questão de que as pessoas não conhecem Jesus. As pessoas não conhecem Jesus. De jeito nenhum. E essa porta, e esse ir a Jesus, encontrar com ele
a partir dele, como o Ramon colocou, certo? É muito importante para que as pessoas, os jovens, conheçam Jesus. É apresentado, como o Ramon disse, um Jesus sisudo, inquisitor, e não um Jesus amoroso, acolhedor, que chamou as criancinhas, vinde a mim, as criancinhas. Ele é a porta, né? E o que você me diz sobre essa apresentação de Jesus? Ele como porta de entrada para esse mundo maravilhoso que ele nos mostra, que é a vida eterna, né? Jesus nos mostra a vida eterna. E Jesus nos mostra uma saída, né, Iraci? Uma entrada. A vida eterna, ele é a porta que nos leva a essa vida eterna, né? Que antes que ele veio dizer que a morte não existe. Ele veio dizer que a morte não existe. É que nós somos viajores, nós temos universo para viajar, porque existem muitas moradas na casa do meu Pai. E as pessoas não conseguem também entender isso, porque não se vai para o Cristo, sabe? Algumas colocações, porque é muito interessante esse trecho de João, essa porta, essa vida em abundância que nós precisamos tanto. Porque a maioria das pessoas, né, Ramon, encontra a abundância na riqueza, no materialismo, ainda muito exacerbado. Isso. O pior só foca nisso. A questão é essa, François, o pessoal foca em coisas materiais. Não é essa a mensagem, não é essa a palavra. Isso é uma deturpação da mensagem, um desvio. Né? E eu acho fantástico, Graça, quando você coloca essa questão. E eu ainda vou mais além. Eu acredito nisso, porque o jovem, se ele conhecer... Por que o jovem vê os seus ascendentes, né? Os seus parentes frequentando as igrejas, as religiões, e começar a observar? Aí, primeira coisa, o pai ou a mãe obriga a levar para a sua religião, seja ela qual for. Então, se eu sou católico, ou se eu sou espírita, ou se eu sou evangélico, eu pego meu filho e levo para lá, porque eu quero ele lá. Aí já começa, o erro já começa daí. Eu tive uma discussão com a minha mãe esses dias, porque ela queria batizar meu sobrinho. Né? Aí eu queria que eu fosse seu padrinho. Aí eu disse para ela, olha, eu queria que fosse uma pessoa, se vocês querem ter um padrinho, que fosse uma pessoa próxima a ele, que eu não moro no interior. Eu acho uma pessoa que fica... Não acontecer a mesma coisa que eu tenho vários padrinhos que eu não sei nem me lembro do nome deles mais. Eu, ultimamente, não tive contato. Eu disse isso. Mas eu posso ir. Discordando de você, porque uma criança ela vai ser entrada num ritual de uma religião qualquer à força. Porque ela não escolheu, ela não sabe, ela não tem opção. Então, uma coisa que afasta os jovens da igreja, seja ela qual for, é a obrigação. Jovem não gosta de se sentir obrigado, gosta de se sentir desafiado. Se o jovem for desafiado, gostar do desafio, tiver alguma coisa nesse sentido, é mais fácil conseguir. Vai garantir que isso aconteça? Não. Mas por obrigação, a gente não vai conseguir mesmo, pode ter certeza. Fala, Elis. Boa noite, minha gente. Boa noite, Ramon. Sempre muito bom ouvir você. Eu meditava aqui nas suas reflexões e eu sempre lembro de uma música do Tim Vanessa, né, que tem uma frase que diz assim: viver é crescer e crescer é sofrido, né? E a própria condição humana na Terra, mesmo quando a gente é criança, as experiências que a gente precisa passar para avançar, às vezes elas são dolorosas, né? Então, como conciliar esse senso educativo do próprio planeta com uma visão de que tem que ser algo atrativo e alegre, porque senão não fica, sendo que a vida, por si só, ela exige essas responsabilidades. E como ler a juventude de uma forma una, porque tem alguns autores que eles falam, né, que os jovens eles têm várias culturas, né, tanto é que alguns falam que são culturas juvenis. Então, hoje a gente não lê mais a juventude de uma forma singular, porque a gente antigamente tinha uma visão, né, o jovem, coloca tudo na sacola
E é a mesma coisa, né? E aí, as contribuições que a gente tem hoje, que são muito valiosas, é que a juventude é uma coisa plural. Então, a juventude do Centro Espírita lá do lado dos Humildes da Parangaba não é a mesma juventude do Centro Espírita Francisco de Assis, fica no Benfica, não é a mesma juventude do Bom Jardim da periferia, não é a mesma juventude da tua escola, por exemplo. Então, como conciliar, né, esse acolhimento, esse aconchego que precisa ser leve. Essa unicidade, né, Liz? Seria a unicidade entre é uma pluralidade. Tá querendo demais, né? vai botar o Ramon no quente. Eu lembrei, se eu vou fazer essa pergunta para um pinga-fogo, né? Então, como é que a gente aí Ela se já está dando desafia? a própria resposta. Mas vai. Não, quero ouvir. É isso aí. Mulher, não tem, primeiro que não tem fórmula. Né? A primeira coisa que eu estava falando para a Carol é que no movimento que você se está à frente, não queremos colocar dogmas que a doutrina espírita não tem, não queremos colocar rótulos que a doutrina espírita não tem. Então, a gente, por mais que tenha saído de outras igrejas que nós viemos do passado, a gente está cheio desses paradigmas e rótulos. O que funcionou para mim pode muito bem não funcionar para você. Muito provavelmente não vai funcionar. A primeira questão, a gente precisa se desarmar em relação a isso. A segunda questão, quando a gente fala em acolhimento, a gente não fala em passar a mão na cabeça dos erros de ninguém. Então, essa é a questão. O mundo vai ir para isso. Então, a questão não é essa. Mas se o jovem está sendo atraído por uma coisa prazerosa, e o que é prazeroso? Né? O que é desfrute? Né? A gente vive num contexto em que do imediatismo que a gente só vê o fim. Mas a gente não percebe que a felicidade não é o fim, a felicidade é o processo. Então, o que dentro de um contexto a gente está trazendo de agradável, de interessante? A gente tem que estar aberto para ouvir. Então, saber ouvir essas pessoas que chegam, sejam elas jovens ou não tão jovens assim, é um caminho, é uma porta, porque ela mesma vai indicar. E elas ficam, eu acredito, aí eu falo por mim, eu só estou no lado dos humildes porque o lado dos humildes fez sentido para mim. Porque eu vou para as casas que eu frequento, eu só fico nelas se elas fazem sentido para mim. No dia que eu chego lá, ela pode ser até atrativa, pode ser agradável, pode ser ter um teatro, isso e aquilo, mas se ela não fizer sentido para mim, ela não vai ser agradável. Então, algo tem que fazer sentido. Algo que é me colocado tem que fazer sentido para mim. Aí está o nosso desafio. E não há fórmula. Por quê? Porque os nossos jovens, você mesmo colocou a resposta, os jovens são plural. Então, os trabalhos com o jovem tem que ser plural. Não pode ter uma metodologia fixa, não pode ter algo único, dá trabalho, não é um trabalho fácil. Se fosse, não estava a espiritualidade aí quase, só não arrancando os cabelos porque não tem cabelo para arrancar, mas a expressão é quase essa, né, pedindo para as comunidades religiosas, não é só na casa espírita, para terem mais cuidado com as suas crianças, para fazer trabalhos mais voltados com esse grupo. E por que muitos centros e muitas casas, muitos grupos religiosos fogem desse trabalho? Porque não é fácil, né, conciliar trabalho que se deve ser feito com as crianças, uma orientação e se apresentar a Jesus como Jesus deve ser apresentado. Jesus tem que ser apresentado como ele é, e não como eu acho que ele é. Essa é a diferença. E como é que Jesus é? Que porta Jesus é? Né? Não será que os meus valores, eu coloco meus valores à frente? Né? Então, primeiro a gente precisa se preparar para isso. Porque o jovem, a criança, ela é desafiadora. Ela coloca na sua cara o dedo e vai dizer para você. Né? E vai colocar os desafios na sua cara. As nossas máscaras caem à frente dos jovens e das crianças. Porque eu convivo com isso no meu trabalho, o tempo todo com o dedo na minha cara, elas me apontando. Né? Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entender e modificar o meu comportamento e as minhas atitudes a partir da fala delas. Aí, como é que eu vou criar autoridade? Como é que eu vou criar autoestima? Como é que eu vou criar acolhimento com essas crianças? Não é fácil. Não tenho resposta para isso. Mas o que eu sei é que o caminho do sentido é o caminho viável. Quando você chega na um local, e eu critico, essa crítica que eu faço aos centros espíritas, porque muitos deles, né, esse processo de acolhimento é muito falho, infelizmente. Né? Falta, talvez, um trabalho melhor nesse sentido, eu acredito, né, de acolhimento, um trabalho mais voltado para o acolhimento mesmo. Porque muitas vezes, quando a gente entra na casa, a gente só quer ser acolhido. Né? Eu não posso citar
outros exemplos, porque não faz parte do trabalho, mas eu saí de uma casa, apesar de eu poder visitar lá, eu não me sentia bem onde eu estava, eu não me sentia acolhido pela casa, né? Então, quando a gente não se sente bem, a gente se afasta. Só que as pessoas não vão dizer, eu me afastei da casa porque eu não estava me sentindo acolhido lá. A fala não vai ser essa, né? A fala vai ser outra, vai usar uma desculpa, mas no fundo, o caminho é por aí. Algo nessa linha tem que ser feito. E entender, né? A gente tem que se libertar dos preconceitos. A pluralidade está aí, seja na diversidade, seja na sexualidade, seja nas escolhas, seja no trabalho, seja da onde vem, seja na origem financeira, econômica, enfim, em todos os sentidos. Talvez esses paradigmas sejam mais preocupantes em nós, nos valores que a gente carrega de preconceito dentro da gente, que a gente precisa se libertar. Porque para trabalhar isso de uma forma melhor, a gente precisa se libertar desses valores, infelizmente, que a gente carrega até hoje, né? Amor, eu vejo de uma outra forma, um pouquinho diferente. Difere a minha opinião da tua, enquanto educadora. Eu, particularmente, acho que nós, enquanto espíritas, seja que for, a gente tem que educar o nosso filho para conhecer Jesus. Ele tem que conhecer Jesus e nada mais, nada menos, não dou opinião, é assim, eu não acho que a criança, ela tenha, da mesma forma que ela vai tomar uma vacina, eu não vou perguntar a ela se ela vai tomar a vacina para se vacinar, porque eu sei que vai fazer bem. Da mesma forma, eu não vou, ela está com febre, eu não vou dizer que ela não vai tomar um remédio, porque eu sei que ela também vai ficar bem depois da febre com remédio. Da mesma forma, eu observo que a religião, a gente tem que aprender desde cedo a orar, a estar em contato com o alto, a ser presente dentro da vida dos nossos filhos. Então, eu fico me perguntando, quando tu falaste anteriormente, que a gente não deve impor, mas se a gente educa para conhecer Jesus, seja em que religião for, católico, protestante, espírita, umbandista, candomblé, budista, seja o que for, se nós educamos os nossos filhos para ter a religiosidade fazendo parte da sua jornada, se torna mais fácil. Uma criança evangelizada é um jovem e um adulto sem tantos problemas como se não tivesse o conhecimento. É assim que eu enxergo. Eu te digo o quê? Quando o Eduardo, meu filho, tinha entre 7 e 8 anos, ele adorava jogar futebol, quando estava bem, só pensava em brincar. E aí chegou a hora da hora da evangelização. E ele dizia, mamãe, me deixe jogar. E eu tinha pena de deixar, porque eu queria que ele ficasse brincando, já que ele estava bom. Mas eu digo assim, olha, você vai para a evangelização e quando você chegar, você vai jogar. É a gente impor limites, né? É só um pouco diferente da tua fala, porque eu acho que é necessário a gente, enquanto a criança ainda não tem condição de seguir, e a gente é pai e mãe, a gente tem que impor algumas coisas para que ele cresça dentro daquilo que a gente acredita. Agora, cresceu, não quer seguir, aí é outra conversa. Aí é outra história. Tá entendendo? Mas eu ainda levo a ferro e fogo com meu pirão, provando meu cinturão, né? Coisa de antigamente. Mas algumas vezes, a gente se perde enquanto pais de não poder inserir na vida da criança, ou do jovem, ou daquele que tem valores essenciais para a jornada evolutiva, que é o valor do Cristo, são os ensinamentos do Cristo. Contigo, Isabel, ou contigo, Ramon, é com vocês. Não, eu vou só dar uma continuidade nessa fala da Fran, sabe, Ramon? Porque eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho de 21 anos e um filho de 14 anos. O de 21 anos passou muito tempo que ele não queria ir para a casa espírita. E hoje é aluno da Fran, né, Fran? No EAD. Sim. O de 14 anos, ele também não quer. Mas o que é que eu faço? Eu sou a mãe e sou a educadora. Nós conversamos em casa sobre os princípios da doutrina espírita. Sim,
Eu falo do Cristo, eu falo da vida que continua, da maravilha que é viver. Então, assim, os pais, eles têm que curtir esse papel também de educador de seus filhos, porque a célula máter é o quê? A família. A gente não vai obrigar, né? A opção... É isso que eu tô falando. Né? Isso, exatamente. Eu estou concordando com você. A gente não vai obrigar, mas a gente tem a obrigação de orientar, como a Fran falou. Então, assim, eu estou fazendo uma costura nas duas falas. Né? A gente não pode deixar o jovem... Não, ele vai escolher o caminho dele, porque ele não sabe ainda, a criança não sabe qual é o caminho dela. Né? Agora, sim, a minha fala é outra. Nós ainda estamos imersos nas nossas sombras. A gente tem dificuldade de não julgar. Por quê? Porque a gente tem medo. Né? Apenas, exatamente. Por isso que a gente escolhe essa faceta de religioso, não de religiosidade. Quando a gente escolhe a faceta de religiosidade, a gente abre o coração para a amorosidade. A gente passa a chamar, como a Carol falou, vamos chamar os jovens, mas não é fazer carnaval na casa espírita, mas é ser alegre na casa espírita. Exatamente. Porque a gente receber com alegria, receber com aquela festividade, porque o Cristo ia para as festas. Qual é o medo? O medo é a gente se perder nas sombras, que a gente ainda não conquistou esse bem interior, né? Então, assim, o que é que a gente tem que ir permeando? E o Ramon pontuou muito bem, gente, vamos nos autoconhecer, vamos ver quais são as nossas sombras, não é isso, Ramon? Para a gente ir nos guiando e ser menos omisso e ser menos juiz, né? E nesse caminhar mais leve. E cabe a nós, sejamos pais, mães, educadores, trabalhadores da casa espírita, ou de qualquer credo religioso, sejamos nós, aqueles que falam do Cristo, mas que vivem o exemplo do Cristo. Aí é onde está a diferença. Porque as crianças vão dizer, eu escutei vários relatos. Aqui na casa espírita, meu pai é assim, lá em casa não é. Exato. Deixar para a casa espírita a responsabilidade de falar do Cristo e em casa eu não dar essa continuidade, se perde. Mas, Ramon, não é só na casa espírita não, meu filho. Isso aí é em todo eu estou usando o nosso. Não posso citar as outras. Porque lá a gente é mais transparente, né? É mais, você fala realmente, você se sente... Nos envolvamos nesse... Você acha que a gente é mais transparente na casa espírita do que em casa? Eu acho que a gente é o contrário. A gente é mais transparente em casa, na casa espírita a gente quer ouvir. Não, estou dizendo transparente para falar o que a gente quer, né? Eu estou dizendo que eu, no meu caso, eu me sinto muito em casa, na casa espírita. Os amigos que eu tenho verdadeiros, Ramon, que são... os amigos de escola, de faculdade, passaram. Os amigos, esses passaram. Mas os verdadeiros que ficaram foram os amigos da mocidade espírita, do meu convívio. Está entendendo? Contigo também, criatura, de coisa desde da juventude. Eu estou dizendo que a gente passa a ter um círculo de amizade diferente. Mas você fala uma palavra aí, religiosidade. E como a gente está na casa espírita, então a gente fala, a gente tem a obrigação de trazer para os nossos filhos, eu concordo, mas é espiritualidade, é religiosidade. Mas rituais religiosos, não. Rituais religiosos são de fórum íntimo e pessoal. E talvez a gente se perde aí, entre querer o bem, que eu acho que é apresentar Jesus, e a gente passar do limite, e em vez de ajudar, faz atrapalhar. Né? A gente precisa saber esses limites aí. E não é fácil. Quem pensa que educar, ser mãe e ser pai é fácil? Né? Pensa que é fácil? Fosse tão simples assim, a gente não é uma missão dada, principalmente às mães, né? Que vocês sabem as dificuldades que é. Não tem... E o mais interessante é que não existe a fórmula, né? O que deu certo para você é completamente diferente e que deu certo também para Isabel, que vai dar certo para Iraci. Cada mãe sabe da sua complexidade, como a Elisângela colocou, a existência não é única. Então, as necessidades são únicas. E como a gente está num grupo de coletivo, né? Não é fácil, não. Mas eu acho que só a gente discutir isso, se a gente refletir sobre isso, esse caminho que nós estamos traçando já é uma luz que está se abrindo, porque a gente está se permitindo conhecer e conversar sobre esses assuntos.
que é legal. Né? Muitas pessoas que estão ouvindo, que trabalham à frente de movimentos jovens, que com certeza vão pensar, né? Vão refletir, vão analisar o que é que estão fazendo, como se estão acolhendo. E isso é que é importante, é que é legal, porque assim a gente vai construindo junto o que é melhor. Porque não existe o que é melhor. Não tem o certo e o errado. Existem possibilidades que a gente vai buscando da melhor forma possível, né? Eu acho que o caminho é por aí. É contigo, Paloma. Olha, a gente já está com a sintonia, né? Excelentes colocações, Ramon. Então, gente, vocês aqui, eu só tenho a dizer uma coisa: gratidão por a gente estar aqui todos reunidos, principalmente para os que ficam escutando o podcast do nosso Cuscuz com Espiritismo. E antes de terminar, nada melhor daquela frase de reflexão que vocês sentiram tanta falta. Ninguém sentiu, mas eu falo mesmo assim. Você pensa que é difícil ser mãe? Ah, menino, pense no chumbo, é chumbo e é chumbo, mas é uma missão árdua, longa, ainda mais quando é para evangelizar. No meu caso, foi o contrário. Enquanto minha mãe me obrigava a ir à catequese, eu chorava, berrava, odiava certas figuras religiosas, o jogo virou. Eu trouxe minha mãe na casa espírita, e hoje ela é espírita. É isso, galera, vamos finalizar com uma boa prece. Vamos que vamos. Alô, alô, Françoise Marie, vamos com a prece final. Vixe, Maria, eu achei que era a Elis que ia fazer a prece, Elis. Eu acho que o frio está congelando minha cabeça, pera. Elis! Estamos juntos, né? Estamos todo mundo junto. Que bate-papo gostoso, né? E eu vi Ramon falando de vida e a juventude, então tudo junto e misturado é maravilhoso. Vamos agradecer. Querido Jesus, nossa gratidão por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, de estarmos reunidos em torno dessa doutrina que nos consola, nos abençoa e nos liberta, nos auxilia, para que sejamos, como já dizia o apóstolo Paulo, cartas vivas do Evangelho, para que sejamos espíritas, como dizia Emmanuel, que o espírita seja o nome do nosso nome, e abençoa todos os jovens que nesse momento estão afastados do teu amor, que eles possam se aconchegar a ti, Senhor, e que tu possa também inspirar todos os trabalhadores que se esforçam e se dedicam para essas juventudes, para que elas tenham vida e vida em abundância. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Gente, graças a Deus que fevereiro está chegando ao fim. Cuidem-se, que próximo mês, março, que vai vir com as águas de março, fechando o verão, que é promessa de quê? De reforma íntima no seu coração. Cuidem-se, bebam água e vamos fazer prece, né? Pra gente não baixar a nossa peteca, né? Não deixar a peteca cair. Beijinhos, beijinhos. Tchauzinho, tchauzinho.